penso aqui que quem tem filho pequeno, quem tem criança, né, ou então quem convive com criança, já aprendeu que não pode fazer uma coisa, né? Você não pode prometer nada para o teu filho, para a criança, se você não tem intenção de dar para ela imediatamente, não é verdade? Porque criança, se você prometeu, ela vai te cobrar naquele momento. Criança é alguém imediatista, criança não espera. Se você prometeu um bolo de chocolate para o teu filho, ele vai querer que aquele bolo esteja na mesa naquele momento, né? Se você prometeu uma bicicleta para tua filha, ela vai ficar todo o tempo te lembrando: papai, cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Porque criança é alguém imediatista. E a sociedade, é interessante que a sociedade de hoje, ela se comporta muitas vezes parecido com uma criança, porque nós vivemos uma sociedade imediatista. Tudo é para agora, tudo é para já, tudo tem que ser antecipado. E é interessante porque, infelizmente, essa filosofia que hoje nós temos na sociedade de um modo geral, ela infelizmente tem se incorporado muitas vezes ao corpo de Cristo, à igreja. Infelizmente, muitas vezes a igreja também tem tentado ser imediatista, né, em muitas decisões. E também nós, como cristãos, nós muitas e muitas vezes, muitas das nossas decisões são baseadas em algo imediato que nós queremos para agora. Então, baseado nisso, que eu quero ler Filipenses 4, de 5 a 7, quando Paulo fala aqui então para os cristãos de Filipe, sobre essa necessidade de esperar. O título dessa mensagem da manhã é A Difícil Ação de Esperar. Destaco a questão da ação. Esperar, muitas vezes a gente tem a ideia de que esperar é algo que você fica no stand-by e fica ali parado. Não, mas esperar é uma ação. E por incrível que pareça, esperar é uma das ações mais difíceis hoje em dia. Diz assim Filipenses 4, de 5 a 7. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Falar um pouco aqui sobre quem eram os filipenses, né? A cidade de Filipe era uma cidade dentro da região da Macedônia, era uma cidade rica, era uma cidade que foi apelidada de uma pequena Roma, porque por mais que ela não estivesse dentro do contexto de Roma, do império propriamente dito, né, ela ganhou esse direito de estar dentro do contexto romano, né? É como se fosse hoje, por exemplo, o Havaí em relação aos Estados Unidos. Ele não está ligado fisicamente, mas o Havaí pertence aos Estados Unidos, assim como também o Alasca, apesar de não estar geograficamente unido aos Estados Unidos. Então, a cidade de Filipe fazia parte da região de Roma, apesar de não estar em Roma. Então, os seus moradores, os seus cidadãos, eles eram considerados romanos. E a gente sabe, né, pelas leituras que nós fazemos em relação a Paulo, por exemplo, que tinha uma cidadania romana, que você ser considerado um cidadão romano era algo de muito valor naquela época. Ou você nascia, né, dentro da região ali do Império Romano, para ser romano, ou você ganhava essa cidadania de alguma forma, ou então você comprava isso. E você tinha muitos benefícios por ser um cidadão romano. Então, geralmente, por conta de situações desse tipo, e por ser uma cidade rica, tinha extração de minério, também de ouro nessa região, os moradores de Filipe eram pessoas muito orgulhosas, né? Elas se achavam muito. Elas, então, viviam sempre bem vestidas, eram pessoas também que trabalhavam muito com comércio, era uma região de forte comércio ali. E os cristãos, e Paulo combatia muito em relação aos cristãos sobre isso, né? Para que os cristãos de Filipe não fossem dessa forma, não fossem pessoas arrogantes, não fossem pessoas que se achassem, né? Que não fossem pessoas orgulhosas. Por quê? Porque isso fazia com que elas cada vez mais buscassem questões materiais para poderem se mostrar para os outros. E você buscar, a gente sabe, né, que a busca por um status social, por uma vida melhor, pelo menos aparentemente, isso nos cansa.
Isso muitas vezes nos traz ansiedade por coisas que muitas vezes são supérfluas. Então, por isso que Paulo fala, né? Não deis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem preocupados com essas questões do dia a dia, muitas vezes, de querer se mostrar, de querer ser algo a mais. Então, nesse sentido, Paulo falava aos filipenses. E é interessante que, lendo essas características dos filipenses, não está algo tão diferente de hoje em dia. As mídias sociais estão aí para isso, né? Para mostrar como é que as pessoas tentam, muitas vezes, mostrar um glamour, mostrar aquilo que estão comendo, que estão vestindo, uma forma de tentar se destacar. E mais do que isso, né? Hoje a gente também é agravado pela questão da rotina acelerada que nós vivemos. A dinâmica vertiginosa que desde os nossos filhos até nós temos vivido. Recentemente o WhatsApp ele adicionou um botão lá que você pode acelerar em até 2 vezes a velocidade do som. Por quê? Porque a gente não aguenta mais ouvir a pessoa numa velocidade normal. Mesma coisa para o YouTube, né? Você hoje vai num McDonald's, vai num Burger King, vai em qualquer coisa, se demorar mais de 5 minutos, você começa a ficar desesperado porque você não chegou ao seu lanche. Muitas vezes também nós acabamos entrando em relacionamentos precoces, né? Jovens, adolescentes, hoje namorando ainda quando juniores, porque não aguentam esperar chegar no tempo apropriado para poder ter um relacionamento. Pessoas que casam por impulso. Pessoas que entram em situações, né, às vezes até mesmo são enganadas, porque acabam tomando decisões erradas por impulso. Porque nós vivemos uma sociedade assim, cada vez mais corrida. E aí, infelizmente, esse tipo de ação ensina o que hoje em dia? Que o esperar é algo errado. Quem espera é alguém muitas vezes que não tem ação. Quem espera é uma pessoa que não sabe o que vai fazer. E a gente sabe que na verdade não é assim. Esperar se tornou quase que um erro na sociedade de hoje. E infelizmente, numa sociedade assim, nós vemos notícias desse tipo, olha só. Isso daqui é um destaque de uma manchete de junho de 2020, né? Faz um ano. Desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Já eram quase 19 milhões de brasileiros com a qualidade de vida comprometida. E aí então veio o coronavírus, isso é na manchete ainda, que desencadeou transtornos mentais e piorou a situação de quem já sofria com elas. Portal G1. A ansiedade, então, pode desencadear outros problemas, como, por exemplo, a depressão e o suicídio. Uma outra manchete diz: OMS alerta, o suicídio é a 3ª maior causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. É interessante porque você vai ler essas reportagens e no corpo dela você vê que tanto as reportagens quanto esses estudos, eles geralmente vão classificar a ansiedade como uma doença. Eles vão dizer lá, a ansiedade é doença. E aí, quase sempre também vão apontar um tratamento médico através de drogas. O uso de drogas, o uso de medicamentos. Por isso que nós também lemos reportagens assim: uso de ansiolíticos, calmantes, cresce 13% ao ano. Todo ano. Essa é uma média. Então, o uso de ansiolíticos, de calmantes, cresce nessa proporção, 13% ao ano. Mais do que dobra em uma década. E a pergunta que fica: se esses remédios vêm para solucionar, por que só há o aumento do consumo deles? Me pergunto, se o remédio vem para, então, acabar com uma doença, por que que só aumenta o consumo de remédios? Será que realmente a solução está nos remédios? Será que realmente toda a ansiedade que nós vivemos no mundo de hoje é realmente uma doença? Com certeza há casos de ansiedade que necessitam sim de tratamento médico. Existem. Mas muito daqueles que sofrem por problemas nesse sentido estão vivendo, ou melhor, estão simplesmente sobrevivendo porque não estão cultivando uma coisa chamada esperança na sua vida. Muitas pessoas têm vivido dia após dia e não têm tido esperança em suas vidas. E por isso elas se tornam
pessoas cada vez mais ansiosas. É interessante, né, a gente ver a formação das palavras. O pastor Max ele tem feito muito isso em relação ao grego, hebraico, mas o português também tem algumas coisas interessantes, né? Se você for pegar a palavra esperança, né, a gente vai ver que a raiz dela o que é? Esperar. Né? E a gente tem um complemento, então o sufixo ansa. Esperar é uma ação e esse ansa significa o resultado, ou seja, esperança, né, é o resultado de uma esperança, é o resultado de uma espera, né? Agora, eu lhe pergunto, se hoje em dia as pessoas não estão mais sabendo esperar, como é que elas vão ter esperança? Vocês já pensaram nisso? A gente muitas vezes fala, você tem que ter esperança em Deus, tem que ter esperança, mas esperança é um ato de esperar, e nós não conseguimos mais esperar, nós não sabemos mais esperar. E a gente precisa, então, começar a reviver isso, começar a aprender novamente a saber esperar. Agora, simplesmente não basta desacelerar, né? Muitas pessoas no mundo de fora da igreja, têm percebido isso, a necessidade de você desacelerar, senão você fica louco. Tem muita gente, então, que vai para um spa, tem muita gente que começa a praticar yoga, tem muita gente que começa a praticar meditação, começa então a ficar um pouco mais parado, começa a trabalhar exercícios de respiração, para ver se acalma. O problema é quando nós vemos o significado da palavra esperança. O que é esperança? É aquilo ou aquele de que se espera algo, em que se deposita a expectativa e promessa. Biblicamente, a palavra esperança vem do grego elpis, e se refere a permanecer confiante em uma promessa. Não adianta simplesmente a pessoa tentar diminuir o seu ritmo. Isso provavelmente não vai resolver seu problema de esperança, porque a esperança tem que estar baseada em alguma coisa e a esperança tem que estar baseada em alguém. Nesse sentido, a nossa esperança precisa estar embasada em quem? Em Deus. Mas para isso eu preciso aprender ao quê? A praticar a ação de esperar em Deus. Não adianta eu dizer que eu tenho esperança em Deus, se eu não espero a ação de Deus na minha vida. Isso pode parecer alguma coisa bem simples, né? bem lógica, mas eu penso que muitas vezes a gente realmente vive e simplesmente não pensa nisso, né? Em parar e esperar ouvir Deus falar. Não necessariamente através de uma voz, mas através da Bíblia, através da oração. Quantas vezes nós realmente sentamos e fazemos nossa devocional de forma a esperar que Deus fale para o nosso dia e nós ali caminhamos conforme a vontade dEle. Será que nós temos parado esse tempo do nosso dia, esperado Deus falar nossas vidas e então nós tomarmos o próximo passo? Como eu já falei no início, esperar é uma ação muito difícil. Esperar não quer dizer necessariamente que eu vou cruzar meus braços e esperar Deus então fazer a vontade dEle. Não é assim que funciona. Eu acho interessante porque eu penso que biblicamente a pessoa que mais esperou uma ação de Deus foi Noé. Deus chegou para Noé e falou para ele construir uma arca, porque haveria de cair chuva do céu, algo que nunca havia acontecido. E aí Noé então começou a construir a arca. Provavelmente ele contratou também pessoas para ajudarem ele, os seus familiares ajudaram, mas estudos dizem que talvez Noé tenha demorado de 50 a 100 anos para terminar de construir a arca. Notem que nesses 50 ou 100 anos, Noé esperou em Deus. Ele tinha esperança de que Deus iria cumprir aquilo que Deus havia falado, que iria cair chuva do céu. Mas nessa ação de esperar, ele fez alguma coisa. Ele construiu a arca. Ele simplesmente não cruzou os braços e esperou Deus então agir. Da mesma forma que Noé fez algo enquanto esperava Deus, Deus também espera que nós façamos algo enquanto nós esperamos nele. E é assim que eu preciso desenvolver muitas vezes ações que me deixem mais próximos a Deus. Como eu falei há pouco, né?
a devocional, eu espero em Deus, mas eu tenho que buscá-lo. A leitura bíblica é uma ação que eu tenho que ter enquanto eu busco a Deus, enquanto eu espero a ação de Deus em minha vida. Nós não podemos, como cristãos, simplesmente cruzar nossos braços e esperar que Deus venha do céu e fale a nossa vida e resolva nossos problemas. Nós também temos que ter uma ação de buscá-lo. É interessante porque eu falei agora de Noé, alguém que esperou em Deus, e agora eu quero falar de dois personagens que desesperaram. Voltando àquela situação da construção das palavras, né? Se esperança, né, esperança é uma ação, né, de esperar, desesperar significa o quê? Des é um prefixo, né, que geralmente significa não. Esperar, esperar. Então, quando você desespera, é porque você não espera, certo? Então, dois personagens bíblicos que desesperaram, que se desesperaram, que se precipitaram. Vamos abrir em 1 Samuel 13, de 8 a 14. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Aqui uma ação de desespero de alguém que não esperou em Deus. 1 Samuel 13, de 8 a 14, diz assim: Então ele esperou quem aqui? Saul, 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto. Ele, Saul. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, Samuel, né, que era o sumo sacerdote, que é quem deveria fazer esse holocausto, chegou, e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: Que fizeste, Saul? Que fizeste? Saul respondeu: Vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimais. Então eu disse: Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim, me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: Agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então Saul aqui, ele tomou uma decisão, né, baseado nas circunstâncias que estava vivendo. Ele foi atacar os filisteus se reuniram. Então Saul reuniu o povo, reuniu o seu exército, e aí Samuel teria que vir para poder então oferecer o holocausto, e assim o povo teria o favor de Deus para poder lutar e ganhar dos filisteus. A questão é que Samuel não esperou isso acontecer, e ele tomou uma atitude antecipada, fez aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, e aí por causa disso ele perdeu o seu reino. Se Saul tivesse obedecido, não seria Davi, provavelmente o homem segundo o coração de Deus, seria Saul. Mas Saul se precipitou, Saul se desesperou, Saul não teve esperança em Deus, ele duvidou, porque ele preferiu olhar as circunstâncias e não lembrar de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Que inclusive é aquele que cria circunstâncias e utiliza as circunstâncias em seu favor. Um outro personagem que nós podemos ver também que não esperou em Deus, encontra-se em Gênesis 16, de 1 a 4. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, disse Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se a minha serva, pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo para sua senhora
no caso aqui, a esposa de Abrão, né, que é o Abraão, aqui ainda era Abrão, e a sua esposa é a Sarai, que no caso é Sara. O que aconteceu? Acho que todo mundo aqui sabe essa história, né? Deus havia prometido para Abraão de que ele seria, a partir dele seria uma descendência, essa descendência seria muito grande, que é justamente o povo judeu. Abraão confiou, mas depois de um tempo, a sua esposa duvidou dessa promessa de Deus, visto que ela era estéril, e Abraão já estava indo para a idade de 100 anos, e ela então quis dar um jeito, né? Ela não quis esperar em Deus, ela desesperou. Então o que ela fez? Olha, toma aqui minha serva, né? A minha empregada, aquela pessoa que está aqui, a minha escrava, e tem filho com ela, porque é uma forma de você até mesmo continuar a sua descendência, e ela quis dar esse jeitinho, né? Mas Deus tinha falado que a descendência seria de Abraão, e consequentemente, Sara seria quem engravidaria. E aí eles tomaram essa decisão errada, e assim como Saul, né, isso teve uma consequência desastrosa. Por quê? Porque o filho dessa escrava, chamado Ismael, é aquele de quem descendem todos os árabes, né? A linhagem árabe surgiu desse erro de Abraão e de Sara, de tentar se antecipar à vontade de Deus. E hoje é a guerra que é entre Israel, né, e os árabes, que a gente vê até hoje, ali naquela região do Oriente Médio, ali na região próxima à Palestina. Então, é interessante, né, porque são dois exemplos bíblicos que mostram como que às vezes atitudes precipitadas acabam por ter consequências trágicas. E eu fico pensando, né, quantas decisões precipitadas nós muitas vezes não tomamos em nossas vidas, e quantas histórias de decisões também de pessoas que não esperaram em Deus, pessoas que se desesperaram, tiveram também um fim trágico. São casamentos muitas vezes, são contratos feitos de forma errada, contratos que você sabe que Deus não aprovaria e você faz. Em outras situações, você faz um financiamento que você não deveria fazer, porque você não colocou aquilo diante de Deus para saber se realmente era da vontade dele. Sociedades, né, com pessoas que você não deveria ter feito sociedade, e por aí vai. E por aí vai. Muitas e muitas situações, compras que nós fazemos, que muitas vezes depois nós pensamos, meu Deus, por que eu fiz isso? Simplesmente por uma situação de desespero, de impulso. Nós não buscamos a vontade de Deus. Isso aconteceu com eles naquela época, acontece conosco hoje, né? Nós muitas vezes nos desesperamos, nós perdemos a esperança em Deus, nós não aprendemos a esperar na vontade do Senhor. É interessante porque esperar é também uma decisão estratégica. Por isso que nós dizemos que esperar não é uma falta de ação. Muitas vezes esperar é uma ação estratégica. Quantas pessoas que investem em bolsa de valores, quantas pessoas que fazem investimentos não esperam o momento certo, então, para poder investir. E você não vai dizer que a pessoa simplesmente está ali passeando. Não, ela está esperando o momento certo de dar o bote. Eu sou vascaíno ainda, né? Sou vascaíno. E eu lembro do período em que o Vasco dava alegria, né, para a gente. Lá naquela virada lá de 99, 2000, o Vasco era um time, acho que no Campeonato Brasileiro, que menos atacava, mas era o time que mais fazia gol. Por quê? Porque ele esperava, então, o seu adversário entrar na área, na sua área, e aí, a partir daí, ele criava o contra-ataque, e ele fazia o gol. Por quê? Porque ele sabia esperar. Ele tinha a estratégia de esperar o seu oponente vir, para poder, então, ele atacar. Então, esperar, meus irmãos, muitas vezes nós temos um pensamento pejorativo, né? É errado de esperar, que esperar é um ato falho. Não, às vezes esperar é um ato estratégico. Ainda mais quando Deus está na situação, aí que realmente nós temos que esperar. Porque Ele vai nos dar uma estratégia para muitas situações de nossa vida, situações que nós não temos muitas vezes resposta. Olha aqui o exemplo de Davi, que substituiu Saul, né? Davi também atacou ali aquele povo do qual Saul estava lutando, né, que eram os filisteus. Só que Davi, diferente de Saul, ele pediu orientação de Deus. Em 1 Crônicas 14, de 8 a 17, por 2 vezes, Davi consultou então a Deus, e Deus falou, vai. Davi perguntou, posso atacar, Senhor? E Deus falou, vai, ataca. Posso atacar, Senhor, de novo? Vai, ataca, mas faz essa estratégia. E então Davi conseguiu uma conquista que Saul não conseguiu. Por quê? Porque Davi esperou em Deus, né? Aí eu pergunto, né? Como saber quando esperar e quando agir? Assim como
Davi fez. A gente não sabe exatamente como é que Deus falava para Davi. Talvez fosse através do sumo sacerdote, né, de sonhos. Aqui a Bíblia não diz, muitas vezes, como é que Davi era tão avisado da vontade de Deus. Mas eu pergunto, como é que hoje a gente sabe qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei que é o momento de eu esperar? Ou como é que eu sei que hoje é o momento de agir, fazer uma determinada ação? Nós precisamos, antes de qualquer coisa, estar em sintonia com Deus. Porque se nós, como cristãos, não estamos buscando a Deus, dificilmente nós vamos ouvir a sua voz. Não digo aqui uma coisa mística, né, de ouvir a voz de Deus falar, às vezes Ele pode até fazer isso, mas Deus hoje nos dá a sua palavra para nós buscarmos. Ele nos dá orientações dentro da Bíblia para nós tomarmos atitudes que vão de acordo com a vontade dEle. Será que nós temos buscado isso? Será que nós temos orado para Deus e colocado realmente as nossas necessidades diante dEle? Senhor, me dá uma solução para isso, porque eu não sei o que eu devo fazer. A gente precisa buscar essa sintonia, nós precisamos buscar estar sempre santificados, né? Porque para você estar próximo a Deus, você tem que buscar santificação também. Não adianta eu querer viver em pecado e ao mesmo tempo buscar a Deus. Deus não vai aceitar a minha presença diante dEle, porque Deus repudia o pecado. Então a busca por santificação é um outro meio de me colocar em sintonia com Deus. E é dessas formas que hoje nós podemos então buscar a vontade dEle. Mas também não só isso, né? Através da comunhão com os irmãos na igreja, muitas vezes quantas orientações eu não recebi de pessoas sábias da igreja, e eu tomei a atitude certa porque Deus usou então aquela pessoa como ferramenta, né? Quantas vezes através de uma mensagem nós não recebemos então a resposta de Deus para determinada questão que nós estamos vivendo? Quantas vezes até através de uma música Deus não fala através dessas ferramentas para nós, né? Para nós ouvirmos. Mas é preciso que nós estejamos atentos, humildes em receber também e, como eu falei, em sintonia com Ele. Eu tenho que entender que esperar em Deus, além de nos proporcionar as melhores decisões, ela também traz um outro benefício. Qual é o outro benefício que esperar em Deus pode me trazer? O benefício de eu não ter que carregar o peso de decidir tudo sozinho. Quantas vezes você entra numa situação em que você pensa, nossa, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho as informações necessárias, eu não consigo antever o futuro e eu preciso tomar uma decisão, né? Quem é chefe, de repente, de um setor, quem é dono de uma empresa, tem essa responsabilidade muito maior. Por quê? Porque sobre seus ombros, né? Um pai de família, sobre os seus ombros recai uma decisão que vai afetar outras pessoas. E com certeza isso pesa, uma decisão muitas vezes pesa. Mas Deus nos ensina que nós não precisamos tomar uma decisão sozinha. Ele quer poder estar conosco e nos ajudar a tomar a decisão, sempre nos mostrando a melhor alternativa. Aguardar o agir de Deus, ou então mesmo saber que Deus já está agindo, nos tira uma carga enorme e poupa nossas energias. Afinal, nós descansamos nele. Voltando àquela situação, lembra da situação das palavras? Des é não, cansar. Descansar é não se cansar. A partir do momento que eu descanso, eu jogo toda a minha carga para Deus e eu paro de me cansar. É impossível não lembrar de Mateus 11, 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, Ele quer carregar nossas cargas, a carga de tomarmos decisões, Ele quer carregar isso. Ele quer nos ajudar a não termos esse peso em nossos ombros. Infelizmente, muitos cristãos, se tivessem essa atitude que eu estou falando agora, de verdade, real, em suas vidas, elas não estariam hoje com crises de ansiedade, e eu sei que muitos cristãos, talvez alguns aqui, alguns que estejam nos vendo aí na internet, estão hoje passando por crises de ansiedade,
Muitos cristãos hoje estão com problemas até mesmo de dores musculares por causa de tensão, né? Quantos cristãos hoje já não entraram em depressão porque carregam o fardo de decisões que não querem deixar Deus resolver? Porque não querem descansar em Deus. E muitas vezes nós falamos, eu descanso no Senhor, Senhor, cuida da minha causa, mas eu não largo a causa, eu realmente não entrego para Ele, eu falo que eu entrego, mas eu não entrego. Isso é real, nós fazemos quantas e quantas vezes isso, nós continuamos carregando e querendo dividir com Deus, quando Deus fala, entrega para mim a tua causa e descansa em mim, não te preocupa, faz a tua parte, mas naquilo que cabe a mim, descansa. E infelizmente, muitos cristãos estão doentes, porque não têm cumprido isso, não têm descansado em Deus. Nós conhecemos essa verdade, é uma verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade libertará, e essa verdade do descanso pode nos libertar desse peso, mas nós não tomamos muitas vezes posse dela. Irmãos, não adianta a gente apenas conhecer a Bíblia, não adianta a gente apenas ouvir essa mensagem, ou a mensagem da noite, que eu imagino que vai ser também nessa temática, do descansar, do buscar a Deus, de realmente ter esperança nele, se essa mensagem não entra em meu coração. É interessante porque Deus nos chama para sermos sábios, né? E o conceito bíblico de sabedoria, às vezes é diferente do que nós pensamos. Ser sábio, biblicamente, não é ter um conhecimento vasto da Bíblia, não é isso, ser sábio. Ser sábio é você viver aquilo que você sabe da Bíblia, aquilo que Deus tem ensinado para a sua vida. Isso tanto é verdade que nós temos muitos teólogos que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas você vê que a vida delas não é uma vida de sabedoria, são pessoas que tomam atitudes erradas, que até escandalizam o Evangelho, né? Em contrapartida, nós conhecemos também pessoas, às vezes senhores e senhoras analfabetos, que não sabem nem ler a Bíblia, mas o pouco que eles conhecem da Bíblia, eles praticam, e são pessoas sábias, são pessoas que podem nos dar orientações, porque nós vemos que Deus fala através dela, porque Deus dá a elas sabedoria. Então, o desafio e o encorajamento que eu faço hoje para você, é, se você não tem sido sábio, tome a sabedoria de Deus para a sua vida. Pare de apenas ouvir, pare de apenas ver vídeos de mensagens, pare apenas de ler a Bíblia, simplesmente ler, e comece a praticá-la. Eu tenho certeza que a partir de então Deus vai começar a atuar na sua vida. Não venha para a igreja apenas por uma rotina de vir para a igreja, mas venha para a igreja pela necessidade de realmente buscar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que muito da sua vida vai mudar, porque você está se tornando alguém sábio, alguém que apenas não ouve, alguém que apenas não lê, mas alguém que realmente pratica aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus fala a nós. O Salmo 34:8, ele fala uma coisa bem interessante sobre isso, né? Ele diz que Deus quer te mostrar que a religião, que na verdade o que está escrito aqui não é uma demagogia religiosa, não é algo que simplesmente está aqui escrito para a gente ler, mas Ele quer que você realmente viva isso, tanto que em Salmo 34:8 ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Essa palavra provai aqui, não é de levar Deus à prova, né? Não é de testar Deus, mas é de provar, de sentir o gosto. Tem muita gente que diz assim, eu não gosto de sushi, nunca provou um sushi. Né? Como é que eu posso dizer se eu gosto ou não gosto de alguma coisa se eu nunca provei? E Deus fala aqui, provai de mim, né? Sinta o meu gosto, sinta a minha ação para você realmente saber que eu estou atuando, que eu posso atuar na tua vida e que realmente eu posso fazer mudanças na tua vida. Então prova, sente a minha ação na tua vida. E é isso que Ele nos encoraja a fazer hoje, que nós realmente possamos viver essas verdades, inclusive essa verdade de esperarmos nele, de termos esperança nele. Agora, algumas coisas aqui relacionadas também à questão de nos entregarmos a Deus, né? Entregarmos nossas necessidades. Entregar não significa que eu vou parar, não vai evitar de eu me preocupar com certas ações que eu vou ter, né? Então você fala assim, Senhor, toma minha ação, pronto, acabou. Acabou, esqueci, já não vou falar, não vou mais comentar nada a respeito daquilo, não. Na verdade, não. Nós devemos nos preocupar na medida em que a nossa preocupação vai resolver determinada situação.
Se eu estou fazendo a compra de uma casa, é óbvio que eu tenho que me preocupar com certas situações, por exemplo, de contrato. Se eu estou comprando carro, eu tenho que me preocupar com a entrada e saída do dinheiro para saber se eu vou ter condição de pagar aquilo. São preocupações, mas dentro do tempo necessário, né? Naquele tempo ali eu tenho que me preocupar. O que Deus não quer de nós é que nós nos preocupemos antes e nem depois do momento em que nós devemos, então, estar preocupados. Até porque nós somos, né, nós vivemos como posso dizer assim, emoções, né? E nós sabemos que, biblicamente, Deus fala para nós não sermos covardes, né? Como Apocalipse 21:8 diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Mas isso não vai evitar de eu ter medo na minha vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve medo na sua vida, né? Eu posso ter medo, mas nem por o fato de eu ter medo, de vez em quando vai me tornar, eu tenho que me tornar um covarde. Deus também fala, né, em Efésios 4:26, que há a possibilidade de eu me irar, uma ira santa, mas nem por isso o fato de eu me irar uma vez ou outra, eu tenho o direito de ser uma pessoa iracunda. É diferente. Da mesma forma, o fato de eu me preocupar não dá para mim motivo de eu ser uma pessoa ansiosa, né? O que acontece é que nós temos emoções, mas nós não podemos nos deixar ser dominados por sentimentos. E muitas vezes é quando muitas pessoas até entram em crises, entram, por exemplo, em depressão. Por quê? Porque elas deixam-se dominar pelas emoções, e elas vão cada vez entrando mais naquele marasmo, né? Naquele mar de angústia, de ansiedade. A pessoa vai se deixando envolver até um ponto de realmente de ficar numa depressão profunda. Mas muitas pessoas se deixam levar, e Deus fala para nós não nos deixarmos levar pelos nossos sentimentos, nesse sentido. Por quê? Porque toda vez que eu faço isso, eu coloco Deus à mercê das circunstâncias. Eu não confio nele. Eu fico achando que a circunstância pode ser maior do que Deus. E a Bíblia me ensina, e a palavra de Deus me ensina o quê? Que Deus é maior do que qualquer circunstância. Nenhuma ação pode pegar Deus de surpresa. Deus utiliza as circunstâncias a seu favor, e não o contrário. Então, por isso que nós não podemos nos desesperar, mas nem por isso precisamos deixar de nos preocupar com aquilo que devemos nos preocupar, no momento certo. Tanto é verdade que o próprio Jesus Cristo, ele passou por uma situação, todo mundo sabe aqui no Getsêmani, uma situação de extrema angústia, que foi naquele momento então que ele está falando com Deus, né? A situação de que seja feita a tua vontade, e Jesus se angustiou, né? Seria hipocrisia e mentira dele se ele falasse assim, não se angustie, mas ele se angustiou. Mas por que ele não pecou? Porque ele se angustiou no momento certo. Verifiquem que Jesus aqui, se angustiou naquele momento, né, em que estava recebendo talvez a carga do pecado da humanidade, né, sobre suas costas. Aquilo cria uma angústia. Mas foi uma angústia momentânea. E isso não atrapalhou aquilo que Jesus havia feito antes, as suas ações antes disso. Porque se Jesus fosse uma pessoa ansiosa, talvez 3 dias antes de ele entrar aqui nesse momento de angústia, ele já estaria ansioso, porque ele sabia que ele teria que passar por aquilo. Talvez Jesus não tivesse curado, talvez Jesus não tivesse entrado em Jerusalém, talvez Jesus não tivesse pregado, porque ele estaria angustiado por antecedência. Mas não, Jesus se angustiou no momento certo. E é isso que ele fala, nós devemos nos preocupar sim, mas tudo tem o seu tempo. E aí a gente lembra daquela passagem de Eclesiastes, né? Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tem o tempo de você se preocupar, mas também tem o tempo de você entregar e você não se preocupar mais. E nós devemos fazer isso. Senão, muito provavelmente nós nos tornaremos ansiosos por algo que aconteceu ou por algo que vai acontecer. Uma outra questão também, e isso eu penso que é algo bem delicado, é que muitas vezes nós pensamos que se nós esperarmos em Deus e fizermos sua vontade conforme aquilo que a gente entende biblicamente ser a vontade de Deus, Deus vai fazer aquilo que nós pedimos. E nós sabemos que muitas vezes Deus frustra
a nossa vontade. Deus frustra aquilo que nós esperávamos, né, daquele processo de fica redundante, né? Mas Deus frustra. Exemplo disso, quantas vezes não oramos por um enfermo, Senhor cura, e Deus leva. Quantas vezes não oramos, Senhor, né? Qualquer outra coisa, na verdade eu estou lembrando agora por uma situação muito comum que a gente faz hoje, né, de orar realmente pelos enfermos, e nós temos orado e colocado diante de Deus a necessidade, mas quantas vezes Deus não cumpre aquilo que nós queremos, que nós achamos que seja o correto, e nem por isso o fato de eu esperar e Deus não me dar aquilo que eu queira, me dá o direito de me frustrar diante dEle, de parar de ter esperança, de entrar em desespero, porque Deus não cumpriu algo que eu achava que deveria ser feito. É interessante que também lá no seminário, né, no Palavra da Vida, nós tínhamos um professor, né, que é muito conhecido lá, o Carlos Oswaldo, o apelido dele era Cop. Ele inclusive foi reitor do seminário, e ele durante alguns anos ele ficou doente, muito doente, e a oração constante que se fazia era para que Deus desse cura para ele, né, que Deus curasse. Então o seminário, as igrejas ali de Atibaia oravam muito, né, pessoas no Brasil todo oraram por ele, mas coube a Deus levar ele, né? Deus não curou da forma que as pessoas pediram. Eu não estava lá, mas eu ouvi essa história. E aí durante o culto fúnebre lá na Piba, eu acho que foi na Piba, né, na primeira igreja batista de Atibaia, se eu não me engano foi lá, o pastor Mendes, ele fez uma oração, né, isso foi me passado, eu achei muito interessante, porque durante a oração ele falou o seguinte, né, Senhor, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão Carlos Oswaldo, porque o Senhor cumpriu o nosso desejo, e hoje o nosso irmão está totalmente curado. Interessante isso, né? O Senhor cumpriu, e ele está hoje totalmente curado. Talvez ele não tivesse curado, na minha visão terrena, material muitas vezes, temporária, de uma cura provisória, mas Deus realmente curou ele, e hoje ele está totalmente curado, na presença de Deus. Olha que interessante, né? E às vezes nós limitamos a nossa vontade, queremos que Deus limite a vontade dele a uma vontade humana, superficial, temporária, provisória e às vezes até errada. E nós duvidamos da capacidade dele de fazer algo melhor. E ele diz que tudo o que ele faz é o melhor. Ele fala em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E nesses momentos de crise, porque realmente isso cria momentos de crise em nossas vidas, quando nós pedimos e Deus não cumpre aquilo que nós queremos, são crises que passam por nossas vidas, é que nós mostramos se nós realmente estamos firmes nele ou não, se nós realmente seguimos Deus porque nós queremos coisa em troca, ou porque nós seguimos a Deus, ou se nós seguimos a Deus porque realmente sabemos que Ele é Senhor de tudo e de todos. Por que eu sigo a Deus? Se for por interesse, eu abandono a Deus, porque Ele não cumpriu aquilo que eu queria. Se eu realmente sou fiel a Deus e sei que o que Ele tem é melhor, eu continuo então louvando a Ele, mesmo que a decisão dele seja diferente da minha, dos meus desejos. É interessante, né? Que nem Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que a minha esposa morra, ainda que eu fique pobre, ainda que meu filho não seja curado, ainda assim, eu sei que a vontade do meu Deus, ela é boa e agradável e perfeita. Que momento, né? Esse é o momento perfeito, de a gente crescer diante de Deus, né? De nós criarmos esse vínculo maior com Deus, porque é no meio da crise que nós realmente nos mostramos quem somos. E esse é o momento ideal de nós nos aproximarmos mais de Deus, porque não foi feita a minha vontade, mas foi feita a vontade dele. Nessa caminhada, né,
da vida, dessa caminhada que nós temos diária da vida, o maior trunfo de nós crentes contra a ansiedade não é simplesmente nós termos Deus como aquela pessoa que nos diz qual é o lado da estrada que nós devemos tomar, né? Esse não é o maior trunfo da vida de um cristão. Senhor, eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda? Aí Deus fala para a esquerda. Por quê? Porque para a direita tem um buraco. Senhor, o que eu devo fazer agora? Para. Aí eu paro, né? É muito bom isso, se Deus reorienta a minha vida, mas esse não é o maior trunfo de um cristão aqui nessa terra. O maior trunfo de um cristão numa caminhada não é saber aonde ele vai pisar, mas saber para onde ele vai. Porque imaginem, se eu simplesmente soubesse se eu tenho que vir para a direita ou para a esquerda, mas se eu não sei para onde eu vou, que esperança que eu vou ter? Eu simplesmente vou viver dia após dia, dependendo de Deus para tomar uma decisão por mim diariamente. Mas não, como cristãos, nós já sabemos para onde nós vamos. E mesmo que a minha estrada seja uma estrada pedregosa, mesmo que minha estrada seja cheia de buraco, mesmo que eu muitas vezes até nem ouça Deus e caia em determinados buracos, Deus já me falou aonde eu vou chegar. E não há maior esperança do que isso. Não há melhor espera do que isso, porque eu sei aonde eu vou chegar. E por isso nós devemos esperar em Deus, acima de tudo, porque nós já sabemos para onde vamos. E essa é a maior espera, e a melhor espera da nossa vida. É a esperança de sabermos que somos salvos em Cristo Jesus, não pelas minhas obras, mas pelo seu sangue. Isso fica claro quando nós voltamos então ao texto primeiro aqui de Filipenses, né? Filipenses 4, 5 a 7, e nós lemos então o versículo 5, no finalzinho, que diz assim: o Senhor está perto, né? Ele fala no 6, logo depois: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? A resposta está um pouquinho acima: porque Deus está perto. Esse perto necessariamente é de proximidade também, mas está perto porque o seu reino está próximo. É justamente isso, porque eu sei para onde eu vou. Por isso que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Porque o meu Deus, o meu Senhor, Ele já está perto. Vendo dessa ótica, nós começamos a entender, então, por que muitos cristãos que são perseguidos aqui, como por exemplo na Coreia, eles não se desesperam. Talvez se nós vivêssemos, né, como cristãos aqui, o que eles vivem, 10%, nós já estaríamos sem cabelo. Mas essas pessoas, elas vivem confiantes em Deus porque elas já sabem para onde elas vão. E elas vivem isso constantemente. A crise delas é diária. Então, diariamente, elas se aproximam mais de Deus. A sua fé está cada vez mais fortalecida. E aquilo que para a gente às vezes é um desespero, para eles é fichinha, porque a qualquer momento eles podem morrer. E nós às vezes estamos aqui angustiados, entrando em depressão porque não consegui pagar uma prestação da casa. Nós até perdemos o foco, né, daquilo que realmente deveríamos estar olhando, que era esperar no Senhor. E aí nós entendemos também os missionários, que muitas vezes estão indo para onde as pessoas estão vindo, né? Missionários indo para o Iraque, missionários indo para locais como a Coreia do Norte, enquanto as pessoas estão desesperadas para sair. Por quê? Porque eles têm esse compromisso, eles têm essa visão, né, da esperança no Senhor. E eles não se desesperam por qualquer coisa, porque eles confiam em Deus, acima de tudo. Amados, da mesma forma que continuamos nossa caminhada nessa terra, confiando com fé de que Deus vai nos livrar, ou melhor, já nos livrou da condenação, né? Porque se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sei que Deus já me livrou da condenação eterna. Da mesma forma que eu confio nisso, eu tenho que confiar todas as minhas ações. Porque se Deus já me livrou do inferno, o que é uma causa do dia a dia na mão dele? Não é nada, não é nada. Então que nós possamos viver essa verdade, seja a doença, seja a falta de emprego, seja problemas, que nós entreguemos isso para Deus, porque acima de tudo Ele já nos livrou da condenação eterna, e qualquer coisa que Ele venha fazer é menor, e Ele faz. O problema é que nós muitas vezes não confiamos e não esperamos nele. Então o meu desafio para mim e para você é isso:
espere em Deus, aprenda a esperar em Deus, tenha a sua esperança em Deus e veja que Ele vai provar o seu amor para contigo. Eu tenho certeza que isso, se você fizer isso da forma correta, você vai ter muitos e muitos testemunhos na sua vida, de o quanto Deus te livrou, o quanto Deus realmente te carregou em momentos de crise, em momentos que você não sabia o que fazer, em momentos em que você talvez estivesse ansioso, mas você não estava, porque você estava confiando nele. Amém?